Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, pois agora nós estamos começando mais um episódio do Dona Noronha Podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Wislane. Eu sou a Maria Clara e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial de volta ao nosso podcast. Hoje nós recebemos o Dr. Marcos Torquato. Olá pessoal, sou Marcos Pereira Torquato, conhecido como Dr. Marcos Torquato, moro aqui na cidade de Parambu, estado do Ceará, e temos atuação por todo o Brasil dentro da área do direito. Muito bom dia para todos vocês. Então, para darmos início à nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre como o senhor se interessou pelo direito e pelo direito previdenciário. É muito interessante essa pergunta, né? Porque desde criança as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sou filho de agricultores, fui criado num povoado chamado Cachimbo, na zona rural do município de Parambu. E sou filho de agricultores e fui agricultor até cerca de 20 anos de idade. Eu tinha que estudar e trabalhar, né? Trabalhava na roça, estudava, dividindo meu tempo, e aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler muito cedo e, devido a eu ter aprendido a ler muito cedo, muitos problemas da família vinham para que eu resolvesse. Tudo que tinha que ter burocracia, que envolvia burocracia, vinha. O Marcos tem que resolver, o Marquinhos, como eu era chamado, tinha que resolver. E logo a minha família começou a me chamar de doutor e dizia, esse menino vai ser doutor. Meu avô dizia, esse é o doutor da família. E aí eu peguei o apelido de doutor, doutorzinho, doutorzinho. Eu ficava zangado com esse apelido, demorei a me acostumar, inclusive depois de formado. Mas o fato é que, quando eu fui continuando os meus estudos, eu com aquela dificuldade, mas eu sonhava, meu Deus, eu quero ser advogado, porque é a forma que eu vou ter. Se estudar direito, fizer um curso de direito, eu vou ter de resolver esses problemas com mais qualidade, com mais tranquilidade. Mas a minha autoestima reduzida, eu pensava, eu não tenho condição. Como é que eu, filho de agricultores, não temos renda fixa, muito pobre, trabalhando na roça, isso não é para mim. E outra hora eu sonhava, outra hora o sonho queria morrer, né? O fato é que depois que eu alcancei a maioridade, eu tive que sair da minha cidade e trabalhar fora, em crediário, ou galego, mascate, como queiram chamar, né? Isso muda de região para região. E lá eu voltei a fazer o então segundo grau, né? Que hoje nós chamamos de ensino médio, e consegui ingressar na faculdade de Direito, graças a Deus. E aí as coisas começaram a acontecer. Já dentro da faculdade de Direito, eu comecei a me interessar pelo direito previdenciário. Nós costumamos dizer no direito que os estudantes de direito começam a namorar com o direito penal, mas quando vai chegando para o final do curso, a gente começa a decidir de fato o que a gente vai querer ser. E o direito previdenciário veio nascendo ali porque os problemas que me vinham mais eram problemas para resolver a aposentadoria de alguém, um auxílio-doença de alguém que estava sem poder trabalhar, e eu fui começando a desenvolver isso e gostei muito dessa área. Porque a gente tem a sensação de que a gente está mudando a vida das pessoas quando a gente consegue ver uma pessoa aposentada, uma pessoa ter renda na casa, uma pessoa muito pobre, ganha uma pensão por morte. E aí eu fui cada dia mais me apaixonando, e vou dizer para vocês, eu me apaixono ainda cada dia. Cada dia eu vou me apaixonando mais ainda pela área do direito previdenciário, embora também a gente atue em outras áreas do direito. Pela história do senhor, nós conseguimos ver que o senhor é uma pessoa bastante engajada na educação. E, assim, nós gostaríamos de saber como surgiu a ideia do seu projeto filantrópico, podemos dizer assim, Educação Vale Ouro, onde o senhor auxilia os estudantes a ingressarem na faculdade. Como surgiu essa ideia? Muito bem. O projeto chamado Educação Vale Ouro, que é mantido pelo escritório Dr. Marcos Torquato, ele nasceu ainda quando nós estávamos estudando, fazendo a faculdade. Eu passei muita dificuldade mesmo. Eu morava em favela, né, no Rio Grande do Sul, comecei minha faculdade lá, e muitos dias eu chegava em casa e eu não tinha comida, entendeu? Outras vezes eu tinha que escrever na capa do caderno
na capa daquelas divisões de matérias que a gente chamava assim do caderno, pedia folha de caderno emprestado para os colegas, porque eu não tinha mais condição, eu não tinha condição de ir para a faculdade, de pagar a passagem. Em muitos momentos eu tive que escolher entre ir para a faculdade ou almoçar, porque se eu almoçasse eu não conseguiria pagar a passagem. Então eu enfrentei muitas dificuldades. E eu sonhava comigo, se eu chegar lá, se eu me formar, eu vou destinar parte da minha renda para formar outras pessoas. Evidentemente que eu queria formar pessoas da minha família, ajudar pessoas da minha família a trilharem uma faculdade. Mas eu não queria que isso se limitasse à minha família. Eu queria olhar para a minha terra, olhar para a minha cidade e conseguir trazer outras pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu vivi quando criança. Fazer com que as pessoas entendessem que é possível sonhar, mas é possível viver, realizar o sonho, entendeu? De fazer uma faculdade. E aí, depois de formado, começou a nascer o projeto. Eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? Eu peguei alguém que não podia pagar a faculdade, não conseguia custear a sua faculdade, e chamei e disse assim, eu vou ajudar você, e quando você terminar a sua faculdade, você vai devolver mês a mês aquele valor. Isso sem cobrar juros, sem ter fins lucrativos, porque se eu fosse emprestar esse dinheiro e cobrando uma majoração depois, um juro, ia perder o sentido, né? Ia perder o sentido social. E aí as coisas foram acontecendo, deu certo, a pessoa se formou, devolveu todo, mês a mês depois de formado, é um grande médico hoje. E, graças a Deus, o nosso escritório hoje mantém 6 estudantes de medicina, além de 3 estudantes de direito, que aí nós estamos dando bolsa provisória para esses 3 estudantes de direito. Mas nós mantemos 6 estudantes de medicina e estamos, inclusive, colocando mais 3 para fecharmos 9. E digo para vocês que cada mês que se passa, que o escritório consegue custear, porque também não é muito fácil, não é muito simples, mas é um prazer muito grande. A gente adota esses estudantes como se fossem filhos da gente, como se fossem filhos ali do escritório. E a gente segue a carreira, a faculdade juntamente com eles, acompanhando notas, frequência. E é muito gratificante, é muito bom, é gostoso. Gosto sempre de dizer, educação vale ouro. Na verdade, a educação vale ouro, mas o ouro não chega a valer a educação. A gente sabe que hoje em dia ter acesso à educação é um privilégio na sociedade. Quem tem que saber aproveitar a oportunidade. É verdade. Como exatamente a educação... a gente sabe que a educação é hoje um dos pilares da nossa sociedade, como o senhor mesmo falou, é uma coisa extremamente importante e que a gente sabe que hoje em dia não tem o devido valor, mas como o senhor vê o papel do direito na educação e como vai continuar influenciando os jovens? Olha, o direito e a educação estão muito ligados. Não tem como falar no direito sem educação, assim como não tem como falar em educação sem falar no direito. Até porque, como preceitua, né, como diz a nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, a educação é um direito de todos. A educação é um direito de todos, é um dever do Estado e da família, né? Nós vemos isso na Constituição Federal. E tem mais, dentro da Constituição Federal nós temos os direitos chamados de direitos fundamentais, como o direito à vida, e a educação está ali dentro dos direitos fundamentais, porque não conseguimos enxergar uma sociedade sem a educação. E nós não estamos falando de educação de mera cortesia, bom dia, boa tarde, não, estamos falando de educação técnica, né? Então é muito importante você ligar o direito à educação. E quando nós falamos do direito propriamente dentro, tratando já da área jurídica, tem muita relação, e na verdade a relação é geral, porque em alguns momentos nós não temos visto aqui na nossa cidade, mas nós temos visto em diversas outras localidades, onde essa educação ela é limitada ou barrada. E aí é hora de entrar o direito ali, jurídico mesmo, propriamente dito, para tentar enquadrar, colocar aquela pessoa a ter direito ao que de fato é de direito à educação e assim sucessivamente. Então, gostamos de dizer que direito e educação, eles andam abraçados e não tem como desligá-los.
Acho que ficou bem claro que o senhor tem uma paixão pela educação, assim como o senhor tem paixão pela sua profissão, e que o senhor é uma pessoa bem engajada nesse assunto. Mas agora, mudando um pouco de tese, falando de um assunto mais atual que a gente vê acontecendo nesses últimos dias, nós gostaríamos de falar sobre a situação que alguns idosos estão passando, tendo a sua aposentadoria descontada sem seu consentimento. Se o senhor poderia nos explicar brevemente o que aconteceu nesse caso, como se deu esse ocorrido? Muito bem. Essa chamada bomba que veio estourar agora em 2025, ela vem acontecendo já há alguns anos. Nós já temos muitos processos ajuizados na justiça, tanto na justiça estadual como na justiça federal, muitos processos ajuizados para eliminar descontos indevidos nas aposentadorias das pessoas idosas e também das pessoas aposentadas em geral, né? Pensionistas, né? E veja só, isso acontece muito mais com aposentados de salário mínimo, pessoas que vivem de salário mínimo e se surpreendem com descontos de R$ 35, R$ 27, R$ 40 e poucos reais, e as pessoas dizem assim, mas o desconto é pouco. Bom, o pouco para uns é suficiente, para outros, o pouco para uns é muito para outros. E aí, veja só, uma pessoa que vive de salário mínimo começa a sofrer um desconto daquele benefício que nós chamamos no direito, ele tem natureza alimentar. Aquele benefício é a garantia da alimentação na mesa de cada pessoa. Então, isso é muito ruim, isso é terrível, isso abala de todos os modos a pessoa na esfera financeira, na esfera moral, e por essa razão as pessoas devem procurar eliminar esse desconto da forma mais eficaz possível. O que é que nós temos visto agora, nesses últimos dias, nos noticiários? O governo, né, e o Ministério da Previdência tem dito assim, olha, você vai olhar no seu aplicativo e vai aparecer ali, você autorizou ou não autorizou aquele desconto. Se você clicar que não autorizou, vai haver uma melhor investigação. Se você de fato não tiver autorizado, aquele dinheiro vai voltar para você. Mas é justo aquele dinheiro voltar para você de modo simples, a cada R$50 descontado, você receber R$50? Será que a pessoa que é aposentado de salário mínimo teria condição de estar emprestando para uma associação ou para o INSS R$50 para receber R$50? Não. Nós temos direitos e o aposentado tem direitos e a sua moral foi abalada. Então ele tem direito, não é porque ele vai querer enriquecer ilicitamente, enriquecer sem causa, não. Ele tem direito, a moral dele foi abalada. Então qual é o direito que ele tem? Ele tem direito de receber aquele valor dobrado. A cada R$50 que foi descontado, ele tem direito de receber 100. E ele tem direito também da reparação moral pelos danos morais sofridos, quando foi prejudicado o sustento seu, da sua família. Então, é bem importante que as pessoas, o beneficiário, né, daquela aposentadoria, ele tenha cuidado para que ele faça o procedimento do modo mais correto, com assessoria. Não estou falando isso porque seja o Dr. Marcos Torquato, pode ser qualquer outro advogado, mas ele deve procurar o método mais eficaz para garantir também os seus direitos. O que aconteceu foi o seguinte, foram criadas muitas associações ali, e elas simplesmente invadiram a folha de pagamento do INSS. E nós entendemos que o INSS é responsável também, subsidiariamente responsável por esse ato, porque o INSS ele é detentor da folha de pagamento. Eu não posso simplesmente, como associação, como empresa qualquer, chegar lá no INSS e dizer assim, INSS, desconte todo mês R$50 da aposentadoria do seu João da Silva e me passe, sem que eu tenha um papel assinado, uma autorização do seu João da Silva, que autorize o INSS a fazer isso. Mas foi o que aconteceu. As associações iam lá e o INSS começava a repassar o dinheiro para as associações e descontava da folha de pagamento dos aposentados, sem que os aposentados tivessem assinado nada autorizado. Aí isso causou um transtorno muito grande e por essa razão a Polícia Federal está atuando com uma investigação bem pesada, diga-se de passagem, e está correto. Os processos que nós temos ajuizado, nós já estamos ajuizando esses processos há alguns anos, porque isso já vem acontecendo. Isso explodiu agora, mas já vem acontecendo.
E a Justiça Federal já entendeu, nós como OAB, né, que nós estávamos até o ano passado na diretoria, atuando como vice-presidente da OAB, subseção de Inhamuns, aqui, e nós tivemos reuniões, inclusive com juízes, e tratamos desse assunto. E a Justiça Federal já entendeu que o INSS é sim responsável, subsidiariamente, juntamente com as associações e sindicatos que têm efetuado esses descontos, e está mandando fazer a devolução, e em diversos casos a Justiça está mandando pagar uma indenização para os aposentados. Nós temos casos em que a sentença manda pagar R$3.000 de danos morais, outros casos em que a Justiça manda pagar R$5.000 de danos morais, e tivemos um caso essa semana em que a Justiça mandou pagar R$10.000 de danos morais, porque os danos morais, a reparação moral também é um direito do cidadão quando ele tem a sua moral abalada. É isso que tem acontecido, mas é importante a atuação dos profissionais, dos operadores do direito, para defender os direitos de quem tem o direito. Como o senhor mesmo falou, é uma coisa que vem acontecendo há um certo tempo, mas que ganhou mais visibilidade agora esse ano. E com isso a gente gostaria de perguntar se existe alguma forma de esses aposentados se precaverem em relação a isso. Olha, a melhor forma dos aposentados se prevenirem dessas situações é o aposentado ter controle da sua folha de pagamento. Porque a gente tenta de um jeito, aí vem um invasor de outro. Nós já tivemos diversos casos de empréstimos indevidos. Instituições bancárias, isso já acontece há muitos anos, fazerem uso dessa mesma ilegalidade, vamos chamar assim, de invadir a folha de pagamento. E nós já ajuizamos muitos processos, e em todos eles a gente coloca o INSS no polo passivo da demanda, ou seja, o INSS como responsável também. Mas o aposentado ele pode bloquear o seu CPF para empréstimos, então os empréstimos não vão acontecer. Mas, nesse caso das associações, dificilmente você vai conseguir impedir, mas se você mantiver um controle da sua folha de pagamento, cada vez que tiver um desconto, que você recebeu menos, você vai saber o que aconteceu, vai procurar saber. Você vai ao INSS, ou você vai procurar um advogado da sua confiança, ou alguma pessoa que possa verificar de onde veio esse desconto, e aí você vai ter cuidado. Um outro cuidado que os aposentados devem ter é o seguinte: todo aposentado ele tem direito de receber um cartão consignado. O que é um cartão consignado? É o chamado cartão benefício. O aposentado não precisa ter conta corrente. O aposentado de salário mínimo não precisa ter conta corrente. O meu pai, por exemplo, não tem conta corrente em banco. Eu exigi que o banco entregasse para meu pai um cartão benefício. Por que o cartão benefício é mais vantajoso? O cartão benefício ele é muito mais vantajoso para o aposentado quando aquele aposentado não tem relações bancárias, não precisa de ter limite bancário para fazer empréstimos. Ele basta ter o cartão benefício. E isso dá muito mais segurança ao aposentado, evita muito mais essas fraudes. Não evita totalmente, mas evita boa parte delas. Certo. Para finalizar agora, nós gostaríamos de saber como o senhor se sente agora, sendo esse homem bem-sucedido, estabelecido, esse profissional que o senhor é agora. Como o senhor se sente olhando para trás, vendo toda a história que o senhor percorreu até aqui? Qual é o sentimento que o senhor tem quando pensa nisso? Eu me sinto um profissional realizado. Eu me sinto um cidadão realizado. E eu me sinto muito mais realizado quando eu encontro pessoas, como eu disse no início, que estão percorrendo o mesmo caminho que eu percorri, seja no trabalho, ali na agricultura, porque eu gosto muito de conviver com os agricultores. Eu gosto muito de estar no meio rural. Até porque eu gosto de dizer assim, se nós trabalhamos com agricultores, é importante que a gente esteja ali com eles, que a gente conheça o dia a dia deles. Porque é muito triste eu estar lá no meu escritório, no meu gabinete, e só recebo a pessoa lá. Então eu não sei o que a pessoa passa na sua casa, e é muito importante quando a gente vai visitar e conhece um pouco do dia a dia das pessoas. Mas eu me sinto realizado, me sinto muito feliz em poder ajudar a minha família, em poder ajudar a minha cidade, em poder fazer a minha parte, cumprir o meu dever de cidadão. Eu me sinto realizado. Certo.
Quando o senhor falou sobre a sua infância, chegou até me emocionar um pouco. Eu já comentei que eu gostaria muito de me formar em Direito. Me lembrou um pouco como meus familiares me tratavam. Eu também era uma criança que gostava muito de ler, aprendi a ler bem cedo com a ajuda da minha mãe. Me lembrou como eles me chamavam, diziam que eu seria a primeira doutora da família. É muito encorajador para quem tem vontade de seguir pelo caminho da educação, de procurar uma especialização. É muito bom ter alguém como referência, assim como o senhor. Muito obrigado, e eu tenho a dizer que você que tem esse sonho, você que tem também essa história, se depender do apoio do escritório Dr. Marcos Torquato, você vai ser uma grande advogada, porque nós vamos apoiar a sua carreira estudantil também. E desde já eu quero agradecer muito a vocês, agradecer muito a todos os ouvintes, dizer que é uma honra muito grande estar com todos vocês aqui. Eu me sinto muito feliz, muito honrado em poder compartilhar com vocês essa história de vida e compartilhar com vocês um pouco do conhecimento do próprio direito. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Amém. Então, nós gostaríamos de agradecer pelo tempo que o senhor disponibilizou para nos atender, vir até a nossa escola. E por hoje nós vamos encerrar o nosso episódio por aqui. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. E a vocês ouvintes, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e curtir se gostaram do nosso episódio. Também não esqueçam de nos seguir no Instagram e até o próximo episódio.